Boa noite, usuários do Facebook, pelo canal da Nosso Povo, Jornal Nosso Povo. Mais uma vez informando que o nosso programa Conexão Liberal ele é apresentado aqui por uma gentileza do jornal, né? Nosso programa é independente. Hoje nós tentaremos trazer debates, né, de temas que estão aí mais sendo divulgados no noticiário, como a gente sempre costuma fazer, né, e esperamos a participação de todos. Hoje com a equipe reduzida, menos um, apenas 75%, Gislaine Américo e Guilherme Kist. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando hoje. Boa noite, pessoal. O pessoal quiser encaminhar suas mensagens, né, posta suas mensagens nos comentários na página do jornal e a gente vai debatendo com vocês. Eu gostaria de trazer aqui falar sobre o dia de hoje, que foi manifestações em todo o país em razão da reforma da Previdência. O que eu vejo que está acontecendo hoje é algo plebiscitário. Sim ou não? Sou a favor ou sou contra? Mas nada aprofundado na situação, né? Não existe, superficial. Não existe assim um debate para dizer, não, eu acho que tem que mexer nisso, eu acho que tem que mexer naquilo. Está simplesmente as pessoas se movimentando, sim e não. No fundo, as pessoas sabem que não se consegue manter esse sistema dessa maneira. Ou seja... Será que sabem? Você vai querer sustentar que a sociedade vai conseguir manter alguém que se aposente aos 40, 50 anos de idade para viver mais 30, 40 anos, ou quem sabe mais com a melhora da expectativa de vida. Ou seja, vai passar mais da metade da vida, talvez, sem trabalhar. Eu não vejo um fundamento econômico que consiga justificar isso numa simples análise do fato. Aí vem aquela discussão que o pessoal coloca como a Previdência não sendo deficitária, né? Porque tem todo um cálculo, né? Coloca-se tudo na conta da Seguridade Social, né? Mas dentro da Seguridade Social, o que é a Previdência e o que é o resto da Seguridade Social? As pessoas têm noção de tudo que está dentro desse pacote? Aqueles benefícios, auxílio-doença, pensão por morte, né? SUS. O SUS está dentro da Seguridade Social. Eu acho que está separado. Não, a saúde está dentro da Seguridade Social. Eu acho que são verbas separadas, não? Está tudo dentro da Seguridade Social. Aí tem aquelas receitas vinculadas, né? Ou seja, tanto disso da arrecadação é para a questão do SUS, que o governo deve investir e tal. Mas existe a aposentadoria dos funcionários públicos. Está dentro de toda essa conta. Ou seja, se você começa a compartimentar e ver tudo que engloba essa entidade chamada Seguridade Social, é praticamente a maior parte do funcionamento do Estado brasileiro. Tá? Ou seja, você tem que ter uma conta separada mostrando o que é Previdência e o que é o resto. Por si só, a Previdência já deve ser analisada separadamente, porque isso trata da sustentação das pessoas após trabalhar. Ou seja, não é um tipo de recurso que vai poder sofrer oscilação. Se ela não for superavitária, ou pelo menos empatar, qualquer outra mudança em termos de seguridade social, ou enchente, ou catástrofe, ou fome, alguma coisa, vai afetar o ganho das aposentadorias. Você não pode separar essas coisas. Você tem que separar, aliás.
É isso que eu não entendo como as pessoas não levam esse debate um pouco mais a fundo, né? De que elas vão simplesmente dizendo essa asneira de que a seguridade social compensa essa falta de arrecadação que a Previdência não tem, como se isso fosse uma coisa que solucionasse todo o problema. Não soluciona. O que eu vejo aí as pessoas comentam, e eu já comentei também no meu perfil no Facebook a respeito de todo o dinheiro que já foi desviado da Previdência. Isso é fato. Fato. Né? Isso é fato. Utilizado para outras finalidades que não era aquela para a qual foi recolhido o tributo do trabalhador, do empresário, de outras fontes, como até a loteria esportiva, né, as loterias esportivas, sempre tem algum recurso que é destinado para isso. Então, existe também a questão da corrupção, né, que é utilizado também como argumento de que a Previdência é superavitária. Agora, em que país ela é superavitária? Como funciona? Que pudesse termos como modelo para o Brasil? Eu vou dizer o seguinte, ela era tranquilamente superavitária alguns anos atrás, talvez uma década atrás ela era bem superavitária. E provavelmente daí que vieram esses desvios de verba, né? Mas isso era um dinheiro que sobrava nesse modelo. E como é um modelo... Em razão de que, como o modelo era novo... Não é que é novo, é que é um modelo redistributivo, ou seja, como é que funciona a Previdência? Os que estão na ativa sustentam os da inativa. Exatamente. Mas quando se iniciou realmente o sistema previdenciário no Brasil, ele era superavitário, né? Super em razão de que era um modelo novo, que as pessoas estavam apenas contribuindo e não havia aposentados ainda naquele sistema. Sim. E foi daí que começou ali que teve os maiores desvios de dinheiro, porque era dinheiro sobrando ali à vontade. Sobrava. Né? Claro, sem dúvida. E foi usado para financiar outros, tanto corrupção como outros programas de estados e investimentos. Né? Sim. O problema é que esse modelo se esgotou, ou seja, aquele pessoal todo se aposentou e a velocidade de crescimento da força de trabalho foi diminuindo. Né? Então esse modelo de condomínio em que os da ativa sustentam os da inativa começa a ficar pesado, começa a não funcionar mais. E se mantiver essa trajetória, como a gente falou, que a tendência da população brasileira não é crescer numa velocidade ao que crescia há 2 décadas atrás. Sim. Né? Há 2 décadas atrás, o número de pessoas por família era diferente do que se tem hoje. Né? Se considerar 3, 4 décadas atrás, é comum das pessoas que vinham de famílias com 7 irmãos, 8 irmãos. Né? Hoje, na realidade que eu vejo, talvez a maioria seja de um filho. Quando tem filhos. Conheço vários amigos, casais que não têm filhos. Então, como é que vai se renovar essa força de trabalho? Para sustentar esse pessoal que de repente se aposenta com 50 anos. Quem vai sustentar? Aí vem essa coisa, tudo bem. O resto da Seguridade Social... Nós já debatemos isso lá no nosso programa de rádio, lá em Nova Brasília, sobre... não tanto quanto a gente buscaria falar agora, né? Mas a iniciativa privada, de que forma ela iria ajudar nisso, contribuir com isso, para que se pudesse ter realmente o trabalhador ter a opção? Porque do jeito que está, Guilherme, quando eles colocam uma idade limite para aposentadoria, com base na expectativa de vida, e esse limite ele é igual ou maior que a expectativa de vida no Nordeste.
Então, embora a previdência não seja só para a aposentadoria, mas terão muitos brasileiros que não vão se aposentar porque vão morrer antes. Mas qual é a expectativa de vida no Nordeste? Lá era, se eu não estou enganado, pelo que estava sendo divulgado, era 59, 60 anos, coisa parecida. No Nordeste? É. Eu gostaria de analisar esse dado, eu não tenho esse conhecimento. Mas vamos tentar, vamos imaginar vamos pesquisar aí, o que a gente entende por previdência. Qual deve ser a função da previdência? O que a maioria pensa é que é para garantir a aposentadoria. Então, aí a gente tem que entrar o que a gente não. quer como aposentadoria. A gente quer aposentadoria férias prolongada ou a gente quer um apoio na fase que a gente não consiga mais trabalhar? Quando as pessoas falam assim, eu tô louca para me aposentar, para não trabalhar. Não, talvez essa distorção que tenha que ser corrigida, tu entende? Porque a função, a previdência, ou seja, a aposentadoria foi criada para as pessoas que não conseguiam mais trabalhar. Se eu não me engano, foi na Alemanha. Ou seja, num determinado momento viu-se que as pessoas não conseguiam mais trabalhar e a partir daquele momento, então, quem estava na ativa contribuía para fazer com que essa pessoa ficasse fora do ambiente de trabalho, né? Ou seja, nós temos que imaginar o que a gente quer como função da aposentadoria. A gente quer como função da aposentadoria proporcionar umas férias definitivas para a pessoa, de que ela possa não trabalhar mais e usufruir daquele ganho, ou nós necessitamos de um apoio financeiro para que a pessoa possa viver, pelo menos se sustentar, na fase em que ela não consiga mais trabalhar. Isso são coisas muito diferentes. Não é? Porque parece que o que está se querendo com a aposentadoria é um prêmio de férias em que a pessoa, a partir dos 50 anos, possa não trabalhar mais. Viver no bem-estar. Sou contra isso? Não estou dizendo que sou contra isso, só que se for esse o objetivo, nós vamos ter que repensar em como vamos poder proporcionar isso para as pessoas. Porque, na verdade, nós vamos... Na maioria dos casos, não digo que é em todos, claro que tem gente que fica muito debilitado ou tem problemas de saúde aos 40 ou aos 50 anos. Mas da grande maioria do que nós vemos, do sudeste, centro-oeste para o sul, que talvez englobe a maioria da população brasileira, é de que com 50 anos a pessoa esteja na plena capacidade produtiva dela. Ela não vai estar uma pessoa incapacitada para o ambiente de trabalho. Ela vai estar podendo trabalhar. Aí o que nós vamos querer de objetivo? Nós vamos querer premiar essa pessoa para que ela possa viver o resto da vida dela sem trabalhar? Pode ser isso. Podemos optar por isso. Só que isso é uma coisa muito diferente do conceito de aposentadoria para suprir as necessidades da pessoa na fase que ela não consegue mais trabalhar. Por exemplo, é que o João Batista Laurindo, né, hoje é aposentado de forma geral, não consegue viver da aposentadoria. A questão é isso que nós estamos falando, é que o bolo, quando os auditores da Receita Federal eles divulgam que o rombo na Previdência é uma farsa, tem que ver quanto é que é a aposentadoria de um auditor da Receita Federal. O que ele está querendo preservar com isso? Ele está querendo preservar a aposentadoria que ele tem, que é 30, 40 Mas mil ele reais. levantou uma coisa, são distorções, isso que tu colocou agora são distorções. Mas é claro que ele quer evitar. Mas ele colocou uma coisa interessante, porque ele colocou assim, de que a pessoa chega nessa fase, se aposenta, e ela não consegue mais com esse ganho viver. Isso é óbvio, a aposentadoria é pouca. Tá? Pouca por quê? Será que não é porque tem muitas pessoas vivendo muito tempo com esse ganho? Será que não seria diferente se, por exemplo, assim, se as pessoas trabalhassem mais, tá? E quando chegasse na fase que ela não conseguisse mais trabalhar, o número de pessoas seria menor,
e seria por menos tempo, será que não poderia se proporcionar um ganho maior para essa pessoa que não consiga trabalhar para ter mais dignidade? É isso que eu estou falando, na gente tentar entender o que a gente quer com previdência. Tá? O que a gente vai querer? Nesse modelo que está se fazendo agora, que não se discute, as pessoas querem não fazer nada por mais tempo. Só que se você não remodelar isso, você vai viver mais tempo sem fazer nada, mas ganhando pouco. Quando você vai chegar lá na frente, que você não consiga mais realmente trabalhar por um extra, você só vai ter aquele mínimo da aposentadoria. Certo? Ou seja, tá, então, mas vamos pensar assim, então nós vamos querer viver mais tempo sem fazer nada, só que ganhando bem, com dignidade. Ótimo, podemos optar por isso. Mas quem vai pagar a conta? Provavelmente nós vamos ter que sobrecarregar quem está nativo. Porque o que as pessoas acreditam é que ela está pagando a sua aposentadoria. E isso não é verdade. Ela está pagando a aposentadoria de quem está aposentado. Exatamente. Né? Exatamente. Então aí é que está o problema. É diferente de, por acaso, o indivíduo querer fazer uma aposentadoria privada e ele vai ter a conta dele. E ele vai lá depositar numa conta dele. Uma conta para ele. Uma conta para ele. Então, quando chegar no final, ele tem aquele valor que ele pagou. É diferente da nossa aposentadoria, da nosso modelo previdenciário, que é um modelo, como que eu sempre acabo esquecendo, é retributivo, é isso, né? Redistributivo. Redistributivo. Então, é diferente desse modelo. Então, aí é... Provavelmente a pessoa que está aposentada agora, na época em que ela contribuía, talvez tivesse 8 pessoas trabalhando para sustentar um aposentado. Provavelmente agora, digamos assim, essa fração já está em 3. Ou seja, tem 3 na ativa para sustentar um aposentado. Se a gente botar mais uns 10 anos em cima desse modelo, provavelmente nós vamos chegar no 1 para 1. Certo? Ou seja, você vai ter que ter um na ativa sustentando um aposentado. Então, praticamente aquele da ativa tem que trabalhar por 2. Ele vai ter que trabalhar para ele se sustentar e vai ter que pagar mais o mesmo montante para o que está aposentado. Aí você bota mais 10 anos em cima e nós vamos ter um trabalhador tendo que sustentar 3 ou 4 aposentados. Esse modelo consegue sobreviver? Seria um modelo de pirâmide. Alguém não vai receber. Alguém não vai receber. Né? Quem será o sortudo? Então, ou o azarado, né? O João Laurino disse: não há uma distribuição de renda em nosso país, de uma forma geral. O salário brasileiro é muito baixo e uma minoria tem um salário muito alto. João Batista, infelizmente, não deve ter assistido nossos programas aqui, não deve ter acompanhado nossos programas no rádio, né? Cada um faz as suas escolhas do que quer ouvir, do que quer acompanhar, evidentemente, né? Mas isso a gente já tem comentado muito, né? Existe o problema de má distribuição em razão dos altos salários no serviço público comparado com a iniciativa privada, já que o governo não produz nada, ele simplesmente pega dinheiro que nunca foi para a economia, né? Ele já pega direto do empresário, do que é produzido, e joga para lá. Evidentemente que esse dinheiro vai faltar no mercado, que vai diminuir o salário de quem está na iniciativa privada. E aí já está uma grande desigualdade social e de renda. Então tem várias questões, questão tributária, carga tributária no Brasil dificulta isso também. Então não o valor da aposentadoria é consequência de tudo isso que... Ele está tocando, ele tocou na desigualdade e na baixa remuneração da força de trabalho. Certo?
a coisa, na verdade, não é complicada. O resumo da ópera é muito simples. Tá? O melhor programa de distribuição de renda que existe é uma economia próspera. Não existe outro programa de distribuição que seja eficaz. As pessoas vão ganhar mais quando a economia estiver melhorando, estiver progredindo. Para isso, você precisa de um ambiente que proporcione uma economia próspera. Que é coisa que nós não temos, né? Que é coisa que nós não temos. O primeiro é a liberdade, é os entraves a se produzir, ou seja, tanto burocracia como carga tributária desestimulam as pessoas a empreenderem. Né? Você vai ver várias pessoas, às vezes, que têm pequenos comércios, ou ambulante, ou alguma coisa assim, eles morrem de medo de crescer. Eles não querem dar aquele passo a mais. Se eles têm um produto bom, aí você fala assim, mas quem sabe você faz uma empresinha, contrata alguém para ajudar você. O cara do lixo. Tá louco. O cara do lixo. Deixa eu ficar aqui assim mesmo, porque... Nós tivemos um debate aqui depois do programa de quarta-feira passada, um programa fora aqui do estúdio, né, com um colega, em que ele queria regulamentar a profissão do catador de lixo, que isso iria fazer com que ele ganhasse mais. Não existe, não é porque vai regulamentar que o indivíduo vai passar a ganhar mais. É mercado. Se a partir do momento que determinado produto ele tem escassez, é claro que ele vai ficar mais caro. Aí o que acontece? Na verdade, o trabalhador brasileiro ele é muito mal remunerado por dois motivos. Primeiro, tem pouca gente querendo contratar. Produtividade. Eu vou chegar lá, mas tem muito... Porque como é um ambiente que não incentiva a tomada de risco, não incentiva você a empreender, vai ter menos emprego, vai ter menos procura pela mão de obra. Segundo, a produtividade da nossa mão de obra é muito baixa. As pessoas ganham pouco porque elas produzem pouco. Comparado com outros lugares, a nossa produtividade é muito baixa. Um trabalhador brasileiro, ou o contrário, por exemplo, já fizeram essa estatística, um trabalhador americano rende o mesmo que 3 trabalhadores brasileiros. Entende? Então você vai ter também uma melhor remuneração quando também for mais qualificado. Mas isso é um círculo vicioso, ou seja, como não tem um ambiente que gere prosperidade, essa prosperidade não estimula as pessoas a melhorarem o seu desempenho. Como é que você vai quebrar esse ciclo? Aqui se estuda e se trabalha para manter o mínimo, ter um mínimo pelo menos garantido. Assim, ó, aqui o patamar da nossa produção e da mão de obra é para receber o mínimo. Nós temos muitas mão de obra no mercado e que mantém justamente para ganhar salário mínimo. Então quer dizer assim, se nivela por baixo. Trava. Assim, ó, a gente não recebe aquilo que nós temos capacidade de produzir. Porque mesmo se a gente tem muita capacidade de produzir, nós estamos anivelados por categorias. Eu estou na categoria de secretária. Eu tenho até ali, ó, na iniciativa privada aqui na Imbituba, R$1.200, R$1.300, R$1.400. Se for aceitar... Tu vai se estimular? Não vai. Se for aceitar a teoria do Milton Friedman, né, que é o liberal, né, o que ele vai dizer? Se regulamentar, se fixar salário, isso é prejudicial ao trabalhador. Se disser que o salário do secretário, né, do auxiliar de escritório e tal, é 1.200, ninguém vai pagar mais que isso. Mas mesmo assim, eu ainda vejo casos em que, por exemplo, assim, o secretário... Por que esse salário é assim na maioria das vezes? Porque não importa a pessoa que estiver lá.
ela vai gerar aquele mesmo resultado do trabalho e vai ser remunerado daquele jeito. Aí você vai chegar lá e dizer, não, mas eu não quero trabalhar por esse valor. Tudo bem, você sai e eu boto outro. Isso, por isso, Tá? mão de obra barata. Mas existem alguns casos em que a pessoa rende mais. E quando o patrão ou a empresa for perder esse funcionário, ela não consegue repor alguém que vai fazer a mesma coisa. Não, e tem mais outro problema. Esse empregado que rende mais, não se consegue pagar mais para esse empregado se ele tiver na mesma função que o outro. Não consegue. Porque senão vai ter problema trabalhista. Sim. Pode ter problema Sim. trabalhista. Né? Então, aí que está o problema da regulamentação, ele acaba prejudicando o melhor funcionário. Ele nivela por baixo. Ele nivela por baixo. Nivela por baixo, concordo. Né? Então, no serviço público, isso é o mais notório que se vê. O serviço público não importa se o cara vai trabalhar muito ou trabalhar pouco, o salário dele está garantido. Está garantido no final do Né? mês. Não ele tem vai ter como aquela pagar mais para isso, mais para aquele. Então, a partir do momento que há essas regulamentações, prejudica quem realmente trabalha mais. E o João Maurinho está dizendo que não vejo dessa forma. Dizer que o brasileiro produz menos que o norte-americano, nossa mão de obra é muito barata em relação ao norte-americano. Mas, o João Batista, olha a produção americana e olha a nossa. Está claro que eles produzem muito mais, né? E não somos nós que estamos falando isso aí. Se procurares aí na internet, em rápida pesquisa, tu vai ver isso, com dados estatísticos, dados econômicos, né? Então... o exemplo... Mas porque lá a economia é mais aquecida também. Não, mas aí é que eu falo do interesse também das pessoas em melhorar nisso. Que eu me lembro que a gente entrevistou no programa de rádio um cidadão aqui de Imbituba que mora nos Estados Unidos. Sim. Tá? E ele trabalha... Esqueci o nome dele, mas é o Amorim. Ele está em Imbituba agora. Eu encontrei ele essa semana aí, até lembrei de trazê-lo aqui. Ele trabalha... Quem sabe vai tirar essas dúvidas aí do pessoal. Ele trabalha com reparos domésticos. Ele faz... conserta, instala, ou seja, ele faz aquele trabalho de... Marido de aluguel. Isso. Marido de aluguel. E... Não é marido de aluguel. E uma das coisas que ele falou, que se facilita muito o trabalho dele lá, é de que ele tem que a tecnologia hoje em dia ajuda muito isso. Porque quando ele tem dúvida em como fazer uma instalação de alguma peça ou algum conserto a fazer, ele saca o smartphone ou o tablet que ele tem, que ele leva junto, e vai no YouTube e vê o manual de instruções. Ou seja, eles usam essas ferramentas da tecnologia que estão à disposição para melhorar seu desempenho e cumprir sua missão no trabalho. Que dificuldade é aqui? Aqui você tenta contratar alguém para consertar alguma coisa, a pessoa não consegue ler um manual de instruções. 70% sai do ensino médio sem ler um simples manual, sem conseguir entender um simples manual de instrução. Então, daí já começa a nossa baixa produtividade. Como é que vai se aproveitar um indivíduo desse? E como é que você vai remunerar ele igual a esse outro profissional lá que trabalha nos Estados Unidos? Não tem como remunerar igual. O trabalho é muito diferente. O interesse dele em fazer o trabalho é diferente. Né? Então são essas coisas que diferenciam talvez muito a nossa mão de obra da deles. Eu acho que eu vejo os trabalhadores de lá mais interessados em progredir dentro do seu trabalho, do seu meio de trabalho, do que o trabalhador daqui. Mas lá eles trabalham por hora. Tem uma diferença muito grande. Aqui, assim, ó, nós não produtividade, temos isso. Assim, ó, então, quer dizer assim, ó, se eu trabalhasse por hora, é claro que eu ia dar o melhor de mim, e eu já dou sem trabalhar por hora, né? Se eu trabalhasse por hora e fosse compensada no que eu faço, com certeza eu me aplicaria melhor no que eu faço. Porque eu ia ser reconhecida, né? O reconhecimento, assim, tu és muito boa no que faz, não bota comida na minha mesa. O monetário, sim.
Então quer dizer assim, não, mas tem que trabalhar por amor, tá? Mas o amor não bota a culpa em cima da mesa. Você cai no dilema seguinte, você tem que ser primeiro reconhecida para depois ganhar melhor. Sim. Você não vai conseguir ganhar melhor para depois ser reconhecido. Sim. Então você tem um investimento a fazer. O investimento que você, por exemplo, assim, a pessoa que vai estudar para melhorar o seu desempenho, ela vai fazer um investimento. Ela vai naquele tempo, ela poderia estar trabalhando, mas ela está estudando, não está ganhando nada, para um dia aprender alguma coisa, se formar naquilo e se lançar no mercado para ganhar melhor. Aumentar o salário do indivíduo não vai fazer com que ele trabalhe, trabalhe mais, nem que trabalhe melhor. Nem que trabalhe melhor. Não, ou seja, não é lógico. Aí o caminho que você tem que fazer, talvez para investir em você mesmo, é render mais no trabalho para depois ser remunerado melhor. Pode não funcionar. Pode ser que você renda mais e não seja remunerado a contento. Tá? Mas daí você vai ter que buscar outra solução. Mas é onde eu te estou dizendo. Nós não trabalhamos no mesmo sistema. O sistema, por hora, ele te garante retorno melhores do que... Porque, assim, ou por missão, ou por função cumprida, né? Ou seja, assim, porque assim, função cumprida. Comissão também. Comissão. Aqui, assim, a gente estuda, né? A gente se esforça somente por empenho pessoal. Agora, para garantir que tu vai ter um salário melhor, tu não tem garantia. Principalmente aqui na Imbituba. Não é garantia. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Em nenhum lugar você tem essa garantia. Tanto que tem várias pessoas do Rio Grande do Sul morando em Imbituba com emprego e tem gente em Imbituba desempregada. Não é? Tem gente que vem de Florianópolis trabalhar aqui, tem gente daqui que vai trabalhar em Florianópolis. Então não tem, nenhuma cidade vai fornecer tudo aos seus moradores. E as pessoas não vão conseguir, dentro de sua área que estudou, de repente não vai conseguir dentro da sua cidade. É mais fácil conseguir fora. A Kátia Alves, servidora pública municipal, ela diz o seguinte, aí é que entra o plano de cargo e salário, naquele caso de um ganhar. É justamente isso, Kátia, segundo a teoria do Milton Friedman, um americano, é justamente aí que ele diz que emperra o problema. Quando cria um regulamento, tu fixa salário, tu vai prejudicar aquele que trabalha mais, aquele que tem mais méritos. Porque dois indivíduos no mesmo cargo, um trabalha mais e outro trabalha menos, e os dois vão ganhar igual. E dentro do serviço público não tens como fazer com que aquele que trabalhe mais, que se empenha mais, ele ganhe mais, porque é proibido legalmente. O Sandro Araújo Trajano, ele disse, sei que o salário do povo é meio baixo, mas tem gente que nunca está contente. Exemplo, no meu trabalho a firma dá comissão, mas por ter gente burra, reclamando que é baixo. Eu não consegui entender aqui, Sandro, deixa eu ver. No meu trabalho a firma dá comissão, mas por ter gente burra reclamando que é baixo, a firma corre risco de cortar por causa desses burros. E ele está usando isso que a gente está falando. Assim, a empresa quer incentivar, ou seja, ela talvez mantenha um salário básico baixo e remunere o resto por produção, por comissão, né? Mas daí o pessoal começa a reclamar dos que ganham talvez com comissão e começa a reclamar dessa diferença. E daí começa a criar um ambiente negativo no trabalho. E talvez a empresa tenha que voltar atrás. Essa questão do americano, veja como é estranho. Que o trabalho nos Estados Unidos ele é muito mais desregulamentado do que aqui. As pessoas ganham mais do que aqui. As pessoas saem daqui para trabalhar lá. As pessoas aqui querem toda a garantia, toda a segurança no trabalho. Porque aqui, mas ganham menos. Então elas saem daqui deixando toda essa segurança, né? Que se realmente toda essa segurança no trabalho, todas essas leis trabalhistas realmente rendesse alguma coisa em favor do trabalhador, o brasileiro era o mais feliz com o melhor salário do mundo, porque o que tem de lei protegendo o trabalhador no Brasil é brincadeira. E as pessoas saem daqui para ir para os Estados Unidos, onde não existe toda essa proteção que nós temos, e trabalham lá, ganhando muito mais que aqui,
isso proporcionalmente ao que trabalham, às atividades que fazem, não estamos nem falando em lá é dólar e aqui é real, não é isso. É que lá eles acabam trabalhando numa situação bem menos regulamentada. Mais flexível, né? A flexibilidade. Assim, ó, eu sou a favor, assim, ó, fazer todas as reformas trabalhistas, principalmente tirar o sindicato das nossas costas, porque é um absurdo que parece que agora na Câmara está para ser votado, né? O imposto sindical. Isso, imposto sindical. Né? Tirar o imposto sindical. Outra coisa, só pegando esse teu gancho aqui. No Brasil tem, se eu não me engano, 16 mil sindicatos. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, tem 200, eu já 300. acho que seria uma grande coisa, empurrar essa obrigação sindical para quem de fato a tem. Sim. Tá? Ou seja, tirar das empresas, eu já falei isso, tirar das empresas a obrigatoriedade de recolher essa contribuição sindical. Isso é uma obrigação do trabalhador, não é uma obrigação da empresa. Certo? Então, quem tem que contribuir para o sindicato é o trabalhador. Mas é eu. É isso que eu estou falando. Isso tem que ser retirado da obrigatoriedade das empresas recolherem. Sim, assim, quem vai ter que se acertar com o seu sindicato é o trabalhador. Se sim, ele atrasar esse quiser, pagamento, se ele não quiser pagar, ele vai lá reclamar no sindicato dele. Com certeza. Mas fica muito fácil para os sindicatos, porque quem recolhe isso na fonte são as empresas. E muitas pagam isso e às vezes pequenos negócios nem descontam do funcionário esse valor para não complicar a conta. Tá me entendendo? Então fica muito fácil esses sindicatos ganharem essa fortuna de dinheiro que eles ganham todos os anos. Então, minha sugestão não era nem retirar o imposto, a obrigatoriedade do imposto sindical. A minha mas era só... retira. Não, eu sei, esse Por favor. bem, eu sou a favor disso também, mas acho muito difícil que isso aconteça. Não, vai acontecer. Se acontecer só de retirar essa obrigação da empresa recolher, eu acho que já bagunça a vida desse sindicato. Na verdade, o movimento vai ser maior, né? De descontentamento, né? Aqui, porque assim, porque tu imagina eu ter uma conta para pagar no valor do sindicato e fica entre o sindicato. Eu vou escolher qual? Bom, a água ou o sindicato? Aí é o trabalhador que vai ver ou se isso vai valer a pena ou não, e o sindicato também vai ter que se esforçar para negociar melhor com o trabalhador. Vai ter que fornecer serviços. Aí a relação muda. É coisa que não existe. Vai se cobrar um desempenho dos sindicatos. Uhum. Tá me entendendo? Aí o fiel da balança já porque como é garantido aquele valor, lógico que o sindicato ele só está lá para quê? Para homologar. É só isso. Mas faça o trabalhador ter que ir lá pagar. Ter que recolher. E o sindicato fiscalizar se os trabalhadores estão recolhendo ou não. Tá me entendendo? Para mim isso aí já seria um ganho enorme. Só retificar uma informação aqui que eu dei no início do programa. Realmente essa expectativa de vida no Nordeste não é essa que eu disse, que era 59, 60 e poucos anos, e que está sendo divulgado no WhatsApp, né, nesses vídeos e mensagens contra a reforma da Previdência. Lá, Roraima, 70 anos, Alagoas, 70, Piauí, 70, o Maranhão, 70 anos. Pelo menos, essa matéria aqui é da revista Exame, tá? Com base nos dados do IBGE. Então é isto. Ou seja, não é que o cara não vai chegar a se aposentar. Né? Não, ele vai conseguir se aposentar, mas é a média, né? Essa é a média de vida, né? Só que expectativa de vida, você conta as pessoas que morreram na fase produtiva também. Uhum. Acidente, infarto, AVC, ou seja, são as pessoas que não chegaram a se aposentar e as que tiveram morte precoce. Isso faz baixar a expectativa de vida. Mas o que mais
porque assim, ó, o que está sendo discutido é o aumento de idade, né, de pessoas comuns, trabalhadores comuns, né? Mas não é discutido a redução de salário ou de aposentadoria de quem se aposenta nas instituições governamentais, como governadores, deputados, senadores, juízes, desembargadores. Não, assim, aí o salário deles é muito maior que o nosso. Triplica. Por que essa diferenciação? Por que existe essa diferenciação? Da iniciativa, quem trabalha na iniciativa privada tem um teto. E o deles é um piso. E por que o funcionário público não tem esse teto também? Por que eles são consideradas pessoas diferentes nessa abordagem? Porque não é falado. Porque está se colocando que ela é uma pessoa diferente. Na verdade, quem paga a aposentadoria dele sai dos cofres públicos, igual ao trabalhador do setor privado. Tá? Por que ele ganha o salário da ativa, não importa o valor, e por que o da iniciativa privada tem um teto? O que justifica essa diferenciação? Então, assim, ó, essas pessoas que saíram para protesto, estão saindo para protesto, assim, ó, o questionamento é nessa situação, né? Assim, por que tem que cortar na carne de quem já tem pouco? De quem às vezes eu vejo no Facebook as pessoas, mas um agricultor não vai conseguir aguentar a quantidade de tempo necessário para poder se aposentar, e realmente não, né? Porque o serviço braçal é muito mais pesado do que quem trabalha no escritório, né? Então, quer dizer assim, ó, tem essas diferenciações mesmo, mas assim, ó, o que eu quero dizer assim, ó, é que onde tem que ser cortado mesmo, onde a reforma tem que passar o facão, não é falado, não é nem mencionado. Eu não vi nenhum cartaz reivindicando que seja cortado do funcionarismo público que ganha altos salários ou que mude a forma deles se aposentar. Não é que deva ser cortado, mas deva ser igualado. Né? No meu ponto de vista, nós temos que igualar. Os trabalhadores têm que ser encarados de maneira sem distinção, certo? Então, assim, ou se traz os da iniciativa privada para o valor do salário da ativa dele também, pode ser, por que não? Sim. Né? Ou traz o do público para o teto da iniciativa privada. O que podemos fazer? Nós temos dois caminhos. Acho que a gente tem que... Isso que eu propus no começo. Vamos entender o que a gente quer por previdência. Qual o papel que nós queremos da previdência na nossa sociedade e quanto queremos pagar por isso. Tá? Isso que a Gislaine levantou, essa discrepância é ponto fundamental. Ou seja, as pessoas estão sendo encaradas de maneira diferente. E isso porque diz, né? A lei tem que ser igual para todos. Para todos. Né? E onde é que está a igualdade das leis? Mas a nossa Constituição já cria essa diferença dentro dela. Já propicia. O problema está na nossa Constituição, que ela já cria setores diferentes da sociedade. Essa parte da sociedade tem direito a isso. Essa parte não tem. Essa parte alimenta essa. Pois é. Aí a gente entra que é uma draga, né? A Kátia Alves, ela disse que não, mas a empresa tem os seus sindicatos patronais, o trabalhador tem o seu sindicato também. O que eu quero levantar aqui, Kátia, é assim, ó, se excesso de muita regulamentação, muita proteção ao trabalhador, realmente gerasse o fruto que o trabalhador quer, o Brasil seria um dos melhores. Porque nós temos leis para tudo quanto é coisa.
que impedem justamente que se consiga ser empreendedor no país, que se consiga realmente gerar empregos. Eu fui microempresário, tá? É experiência minha. Eu não conseguia pagar os salários daqueles funcionários fora da temporada. Se eu pudesse, e se alguém quisesse receber menos que o piso salarial daquela função, eu não poderia fazer isso. Por quê? O Estado, o governo, quer proteger o trabalhador e não deixar que ele receba menos que aquilo. O que aconteceu? Uma empresa a menos. É isso que eu quero me referir. Então, se nós tivéssemos menos regulamentação, se alguém quer trabalhar 4 horas e ganhar metade do salário mínimo, que permita que ele faça isso. Mas no Brasil nós não conseguimos isso. A lei não permite. Logo, menos empregados, menos empresas. É assim que funciona no Brasil. Ao contrário dos Estados Unidos e outros governos que isso é permitido. Né? Quando os sindicatos, se sindicatos realmente resolvessem o problema do trabalhador, realmente fosse uma proteção do trabalhador, temos aí, se não me engano, 15 mil ou 16 mil sindicatos, estaríamos todo mundo bem, feliz da vida, porque eles estão protegendo o trabalho e o trabalhador. Ao contrário dos países muito mais desenvolvidos que o Brasil, com salários muito maiores que o Brasil, e sindicatos são bem menores. Deve ser porque o empresário de lá é bonzinho e o empresário do Brasil é um diabo. O empresário aqui, em qualquer lugar, é a mesma coisa. Isso é o que eu penso. Tá? O Anderson Castro disse: o grande problema é que pensar somente na recompensa monetária, a empresa vai chegar a um estágio que o funcionário vai querer mais e mais. A valorização é um dos recursos disponíveis para sanar essa deficiência, né? No caso de elogios e tal. Há empresas que não têm. Eu sempre gosto de trazer um exemplo aqui da passagem da Dienir. Não estava no nosso programa lá. A Dienir era presidente dos sindicatos comerciais aqui de Imbituba. Ainda é, né? Não é mais. Não é mais? Não. Parece que é funcionária. Aí ela foi no nosso programa. E na concepção dela, o caixa do mercadinho lá no seu bairro, lá no interior de Imbituba, deveria receber o mesmo que o caixa do Banco do Brasil, da Caixa Econômica do Itaú recebe. Porque lida com dinheiro. Porque lida com dinheiro. Porque faz a mesma função. Aí é que está o problema. E ela disse claramente isso, está gravado lá. Se ele não... dito para ela então que ele sai do sindicato dos comerciais e vai para os bancários. Exato. E ela disse claramente: se ele não pode pagar esse salário, que feche. Essa é a mentalidade dos sindicatos brasileiros. Então essa proteção do trabalhador nada mais é que prejudicial ao próprio trabalhador, ao próprio gerenciamento de renda, de maiores vagas, uma economia mais fluente, mais livre, e nós não temos isso. Então tem que mudar. Não é o número de sindicatos que vai fazer melhorar ou não a proteção do trabalhador, o salário do trabalhador. A mudança de mentalidade é que precisa ser mudada. Com dois sindicatos ou 20 mil sindicatos, se não mudar a mentalidade, não vai resolver nada. O Anderson diz: concordo, o Kaká, na sua essência, foi através das lutas e dos sindicatos que foram alcançados os direitos hoje estabelecidos. Há quem discorde disso. Eu acho que a própria economia, a liberdade de mercado, a revolução industrial, que trouxe toda essa gama também importante. Não vou tirar os méritos, os créditos dos sindicatos, e não são dois sindicatos, são aqueles trabalhadores que realmente quiserem fazer alguma coisa por si próprio. Agora, não pode também dizer: os sindicatos são quantas pessoas? 4, 5 que comandam o resto. Eles é que decidem, eles é que vão lá discutir. Quanta tramóia tem no Brasil com reuniões de sindicato com o patrão? Tem quantos? Quanto desvio de dinheiro de sindicato para campanha política
Basta olhar aí na internet e ver o que aconteceu no governo do Lula, Dilma e Fernando HC. Fernando Henrique Cardoso, né? É só ver. O melhor para uma grande empresa é que o poder de decisão sobre uma massa esteja concentrado na mão de poucas pessoas. Não é? Vocês não concordam com isso? É muito mais fácil para uma grande empresa subornar um líder sindical do que uma classe inteira. Não é? Sim. Porque a dimensão pessoal fica muito pequena. O que essa empresa pode oferecer para uma pessoa muda a vida daquela pessoa. Mas o montante que ela dá para essa uma pessoa se dilui no meio das outras que não ajuda ninguém. Não é? Então tudo que uma grande empresa quer é negociar com poucas pessoas que detenham muito poder. Por isso que eu falo, quando vem esses esquerdistas que querem falar que o grande capital, o problema são as grandes empresas que exploram as pessoas, a exploração do grande capital. Eu também sou contra essa exploração do grande capital. As grandes empresas não são santas. Sim. E tudo que essas empresas querem é que isso se mantenha, que o poder de decisão fique nas mãos ou de um governo super poderoso que influencia em tudo, ou de um sindicato que controle toda a massa de mão de obra. Ela vai negociar com aquela pessoa, ela não vai negociar com todo mundo. E daí para uma grande empresa fica muito mais fácil alcançar seus objetivos. Você quer mexer nesses interesses desse grande capital? Desmonte a estrutura que dá poder a meia dúzia. Dilua o poder. Tire essa força de negociação que um ou dois têm sobre toda a massa. Aí agora né, falando nisso, a pessoa trabalha, né, e já tem o seu na sua folha, olerite, já descontado os impostos, né, já ali é obrigatório, já é descontado na fonte, já não dá nem tempo de eu ver o dinheiro, já foi-se, né. Aí um garçom trabalha para ganhar uma gorjetinha, lá vai o governo e regulamenta. Taxar a gorjeta. Sim. Não, mas agora ele vai ganhar mais, porque o governo regulamentou. Lei, nós estamos protegendo o garçom. O trabalhador. A lei que regulamenta as gorjetas, vai ter um sindicato só para cuidar da gorjeta, né? Lei que regulamenta as gorjetas para os garçons é publicada no Diário Oficial. A gorjeta para o garçom no restaurante vai ter uma série de regras. Mas ela fica obrigatória agora, não? A cobrança e a divisão das gorjetas estão regulamentadas numa lei sancionada pelo presidente Michel Temer, fora Temer, e que foi publicada nesta terça-feira, no dia 14, no Diário Oficial da União. O texto foi aprovado recentemente pelo Senado. Parte do dinheiro pago pelos clientes deve ser usado pelos bares e restaurantes para a Previdência Social. Resolveu a Previdência Social. Dos garçons. As novas regras entram em vigor daqui a 60 dias. Mas há um detalhe: dar ou não gorjeta continua sendo uma opção do cliente. Não és obrigada a dar mas se o coitado receber uma gorjeta, ele vai ter que ser... Vai ter que declarar pro... Então ali na mesa, tu deu 5 reais pra ele... Ele já vai ter que ir lá emitir uma nota lá dentro. Sonegar. Não, sonegação vai ser a maior que tem. Agora, não é só a DNI que... Muitos são cobrados no cartão, né? Já são cobrados... Sim. Mas não é só a DNI, tem um seguidor aqui, ó. O Vladimir Custódio ele diz o seguinte: mas se uma empresa não tem capacidade de pagar seus funcionários de forma digna, ela tem que fechar. Uma empresa a menos, se ela não gerar renda,
e só visa lucro do empresário, que feche. Então, esse é o básico. Se uma empresa não consegue remunerar o serviço adequadamente, se ela não consegue, ela vai fechar. Ela vai fechar porque ela não está tendo sucesso. Exatamente, ela vai fechar. O que nós estamos falando aqui é se o empregado, ele se predispõe a trabalhar por aquele valor. É igual assim, ó, tem vários, eu vou dar um exemplo. Tem vários servidores públicos que ganham bem. 10 mil, 15 mil, e estão reclamando que querem ganhar mais. Fazem greve. E fazem greve. Aí tem o Vladimir Custódio, não sei onde que ele trabalha, ele pode dizer assim, por 5 eu trabalharia. É a mesma coisa que aquele mercadinho, que aquela empresa lá de fundo de quintal, ela se proporia a pagar alguém, né, que ele para conseguir manter o negócio dele, que ele precisa do funcionário, mas ele não tem condições de bancar o salário que é estipulado pelas categorias, para as categorias. E tem alguém que queira receber menos do que o que é pago pela categoria, para a categoria. E ele não pode fazer isso, o outro não pode receber porque a lei não permite. Então não é uma questão, se a empresa não puder, ela vai fechar. O que eu quero dizer é que precisa negociar. Por que quando tem esses grandes problemas com as empresas automobilísticas que estão ruim das pernas, aí pode fazer negociação para diminuir o tempo de trabalho, diminuir o salário, aí todo mundo aceita. Mas ninguém permite que uma empresa de fundo de quintal faça isso. Esse aqui é o problema. Onde é que está a liberdade de alguém sentar à mesa, o patrão do lado de lá e o empregado do lado de cá, e negociar? Onde é que está a liberdade dos dois de fazerem isso? O governo tira essa liberdade deles. E tira a responsabilidade, né, do próprio, né, tanto do funcionário, da pessoa que vai ser contratada, quanto do quem vai contratar, entrar em uma negociação. Porque vamos usar o exemplo agora falando do caixa de supermercado. Se é um grande supermercado, aqui no centro, por exemplo, o funcionário vai ter um tipo de trabalho, certo? Tem aquela toda demanda. O caixa de supermercado, de grande supermercado no centro, não vai estar parada. Vai ter uma fila de gente e ela vai estar passando. Vai ser um trabalho intenso, certo? Aí você pega um mercadinho de bairro, em que a pessoa talvez fique sentada ali no caixa a maior parte do tempo no WhatsApp. Eu vou no lugar quase todo dia e acontece isso. Como é que você vai querer estabelecer que aquela pessoa tem que ganhar o mesmo que ganha a outra lá? Que não tem tempo nem de ir no banheiro. É uma intensidade de trabalho muito diferente. Provavelmente aquela pessoa que está lá no WhatsApp, talvez ela, não, mas eu aceito trabalhar para mim, tá bom, eu fico aqui, ganho um trocadinho, falo com todo mundo e tá bom. Né? E ela não tem essa liberdade de fazer essa negociação. E sobrecarrega quem? Sobrecarrega o dono do mercadinho. Favorece quem? A grande empresa que falam que é o grande capital que domina o mercado. Você nivela por baixo, porque daí tem um salário básico e todo mundo vai ganhar aquilo. Então a pessoa vai lá, vai trabalhar um monte e vai ganhar menos do que provavelmente ganharia se tivesse mais liberdade de negociar. Imagina se fique salvar o salário do agricultor. O agricultor lá da agricultura familiar. Quer incentivos para a agricultura familiar. Se começar daqui a pouco também a fixar salário para esse pessoal, a produtividade vai lá embaixo. A Monsanto, né? A Bayer, essas grandes empresas, aí se já estão dizendo que elas são as donas das sementes, imagina na situação. O Vladimir Custódio ele mandou outra mensagem dizendo: a livre negociação no Brasil é impraticável, é desconhecimento da história de nossa história. Eu acho que querer dizer que é possível negociar sem a intervenção da associação dos empregados pela forma sindical. Discordo completamente. Está falando que é impossível. É impossível. É porque tratam as pessoas como se elas fossem burras. Não tivesse habilidade de escolher, fazer as suas próprias escolhas.
Assim, ó, enquanto nós, assim, ó, não tivermos essa noção que as pessoas têm capacidade de fazer as suas escolhas, nós vamos continuar alimentando o mesmo sistema de sempre. E cada vez mais taxado, mais preso, em várias leis que, no fim, não nos protegem, só nos sugam e nos roubam e não servem para nada. As pessoas só sabem votar. Elas não sabem o que é melhor para elas. É isso que ele quer dizer. É isso que ele quer dizer. Sim. A outra questão aqui, Vladimir, eu vou te dar um exemplo. Que eu ouvi ontem. O indivíduo ele pode, após ser demitido, ele pode ajuizar uma ação trabalhista contra uma empresa. Parece que tem 5 anos, né? Até 5 anos. Até 2 anos. 2 anos para requerer 5 anos últimos. Sim. Uhum. Então, ele pode ajuizar uma ação. Ele pode, eu não vou dizer que isso todos os juízes aceitam, mas eu posso dizer que alguns juízes, ou não posso dizer a proporção, mas eu sei que aqui em Bituba se aceitava, e se eu não me engano continua aceitando, que o empregado ele negocie com o patrão um acordo sem o advogado. Se ele pode negociar pós-trabalho, pós-vínculo trabalhista, pós-período trabalhista, por que ele não pode negociar dentro do período trabalhista? Entendeu? Então eu vejo que há uma desconexidade aí das coisas. Né? O Fernando Rocha disse: os sindicatos surgiram exatamente pelo fato da exploração de mão de obra chegar a níveis deploráveis de condições de trabalho, inclusive trabalho infantil e cargas horárias intermináveis. Eu não discordo disso, não vou discordar. Tem toda essa reforma, né, teve esses movimentos, mas que não era um movimento por algumas pessoas, né? Claro que encabeçaram, mas não havia esse sindicato. Depois é que viram que era um bom negócio fazer sindicato, né? Depois é que começaram a ver que era um bom negócio, mas no começo os trabalhadores eles se era reuniam, genuíno, né? Eles se reuniam. Tira pelas mulheres que trabalhavam nos teares nos Estados Unidos. Elas se reuniam nas casas delas, cada grupo em suas casas, para negociar o que iriam fazer para tentar mudar aquela situação. Não havia um grupinho que resolvia pelo grupo todo. E tenha certeza disso, que quando o sindicato leva alguma coisa para uma assembleia, metade do caminho já andou lá atrás dos bastidores. Não é a massa que vai resolver. Nós não somos contra as pessoas se unirem e tomarem uma decisão coletiva em conjunto. Não é isso. É esse modelo sindical. Exatamente. Que detém o poder, a obrigatoriedade. Se o sindicato é tão bom, por que é obrigatório? Se fosse bom, eu escolheria estar pagando com Por que é obrigatório? alegria. Por que essa briga, então, de tornar... Se é tão bom o trabalhador e ele que é descontado dele esse valor, por que é obrigatório? Não é? Eu não sou contra as pessoas se unirem, Lutarem pela juntarem, raciocinar, vamos discutir alguma mudança, vamos... Agora não é se juntar para acabar com matar as galinhas que davam os ovos, né? Aí jogar contra o patrimônio próprio. O Vladimir perguntou: alguns dos presentes na mesa não fazem parte de algum sindicato, seja de empregados ou de empresários? Eu faço parte, eu sou filiado ao sindicato. Em todos os empregos que eu participei, eu fui sindicalizado. E vou te dizer uma coisa: eu cheguei a apanhar na cara quando fui contra o sindicato da minha empresa. Literalmente, apanhar na cara, literalmente. Porque eu discordava de algumas coisas que eles estavam fazendo. Tá?
para te ver que eles não estão aí querendo defender o trabalhador, dá a oportunidade de falar então, de ser contra, esquece, tá? Esquece. Sindicato e governo são muito semelhantes, muito semelhantes. Eu não faço parte do sindicato porque eu sou autônomo. Eu faço a contragosto. É que só falta dizer que também precisa extinguir a Justiça do Trabalho, assim como o certo ministro falou. Eu vou dizer uma coisa, Vladimir, sabia onde é que existe Justiça do Trabalho? Só no Brasil. Então deve funcionar bem, porque nós somos expertos em criar novidades para o mundo. Num dos programas nossos, nós trouxemos um vídeo que mostrava que o que se gasta com a Justiça do Trabalho no Brasil é o dobro do que ela faz o trabalhador receber. Vou te explicar. A Justiça do Trabalho, em um ano, gastou 16 bilhões de reais, pagando funcionários, juízes, veículos, tudo, tá? Toda a estrutura. 16 bilhões. Sabe quanto que ela intermediou para sair da mão dos empresários para os trabalhadores? 8 bilhões. Agora tu me diga se realmente vale a pena manter essa estrutura. Uma estrutura. Não estamos questionando. Claro que a justiça sempre vai ter que ter. Sim. Só vai migrar da Justiça do Trabalho para a Justiça falando comum. De abusos. Assim, ó, eu acho que tem. Aí é que está a contratualização, ou seja, os contratos, os acordos feitos entre quem contrata e quem é contratado tem que ser cumprido. Isso é óbvio. Né? Uhum. Ou seja, se você acorda com alguém uma remuneração e você não cumpre, você vai ter que ser questionado por isso. Claro. A sua responsabilidade. A sua responsabilidade. Esses contratos têm que ser cumpridos. E daí você tem que ter um sistema que tenha uma previsibilidade boa sobre isso. Ou seja, a pessoa vai saber que contrato não cumprido será punido. Ponto. A partir daí, ela vai cumprir o contrato. Porque ela sabe, se não cumprir, vai perder. E se alguém questionar alguma coisa que não esteja no contrato, também vai perder. Ponto. O Fernando Rocha Francelini, ele diz: concordo com o sistema sindicalista brasileiro, está fora da realidade. Eu acho que captasse, então, o que a gente quer falar. O Vladimir disse: o que é obrigatório é o desconto confederativo. Não. Não, é a taxa sindical. O imposto sindical é obrigatório. O confederativo, ele é facultativo, paga quem quer, mas os sindicatos não falam. Mas o sindicato nos obriga a pagar o confederativo, ameaçando, dizendo que não vai ser homologada e tem que ir lá em Laguna para fazer. Eles criam obstáculos para que a pessoa... Eles dizem assim, não, tu pode não pagar, mas só que assim, quando tu tiver que homologar, a gente não vai homologar. Quando precisar da gente, não vai ser gente. Mas se tu não existe homologação grátis. Se tu não quiser, mas a gente paga o imposto sindical. Por que eles negam a homologação se nós pagamos o imposto sindical? A homologação é por base no imposto sindical ou na taxa federativa? É que aí para homologar vai ter o poder daquela pessoa que vai dizer você pode ou você não pode. Né? Aí você está coagido a pagar uma contribuição que não é obrigatória. Sim. Né? É assim que funciona. Bem, já falamos bastante de hoje, já deu bastante... Muito obrigado aqui, ó. Quero agradecer aqui ao Vladimir. Vladimir, obrigado por ter participado, embora a gente não tenha... mas isso é bom. Né, a gente tem essa divergência, mas é justamente essa divergência que alimenta o debate e a gente às vezes consegue mostrar algumas coisas que tá fora do alcance de alguém ou realmente mostrar que é possível fazer diferente. Tá? Então, obrigado pelas tuas intervenções aqui, o Fernando. Ele diz, mas isso é ação ilegal do sindicato local. Ninguém é obrigado a ser filiado ao sindicato de sua categoria. Não é isso. Ninguém é obrigado a se sindicalizar. O que estamos dizendo é que o sindicato diz que se não pagar aquela taxa confederativa, ele não vai homologar a rescisão quando houver a demissão. É isso que a e vai ter que ir aonde?
em Laguna para poder fazer a E homologação. aí fica mais fácil pagar Sim, do que tentar reverter isso de alguma outra maneira, porque quem vai querer homologar uma situação dessas está querendo se ver livre, ou do funcionário ou o funcionário da empresa. Você não vai conseguir nessa situação desmascarar a pessoa que está te querendo te fazer uma cobrança indevida. Você vai pagar para não se incomodar. E a pessoa usufrui disso. Eu queria, se um dia tivesse a oportunidade de falar com o Vladimir assim, pessoalmente, para eu falar de casos particulares meus, né, em relação a sindicatos, eu tenho umas boas historinhas para contar, inclusive envolvendo eu mesmo, tá? Nós vamos para um vídeo agora, vamos sair todo desse tema debate, trabalhista. esse tema trabalhista, previdenciário. Nós vamos agora para a educação nos nossos últimos minutos. A gente queria mais tempo, mas graças a toda essa participação, nós nos prolongamos no debate. Nós vamos a um vídeo agora sobre educação. Presta atenção, na minha visão, como nós estamos atrasados. Mete ficha aí, Fabiano. Olha, nesses dias em que milhões de estudantes brasileiros começam, o ano letivo, vale a pena ver como é que as escolas do Japão recebem os alunos novos. A reportagem é do correspondente Márcio Gomes. O gramado nos fundos da escola é um convite à brincadeira e para os alunos um prazer a mais. Afinal, eles cuidam dessa área. E da horta. E dos bichos. A escola Ushioda, na cidade de Yokohama, segue a tradição japonesa. O aluno não aprende apenas matérias, mas também participa da vida escolar. Desde pequeno. Hoje a primeira série tem visita. Crianças de um jardim de infância que virão para cá no ano que vem. Depois das boas-vindas, cada veteraninho pega um pequeno pelo braço. Apresenta as lições e até a mochila que terão. Segundo o professor, eles se sentem mais responsáveis e se preparam para o que irão enfrentar na segunda série, quando deixarão de ser os caçulas. Nas escolas japonesas não há refeitório. O almoço é servido na sala de aula. São os alunos que arrumam tudo e servem os colegas. É um sistema de rodízio. O responsável pelas bandejas hoje diz que prefere distribuir as caixinhas de leite. Eles fazem o próprio onigiri, o grande bolinho de arroz embrulhado com alga. É assim em todas as séries. Terminada a refeição, mais trabalho. Hora da limpeza. E repara que não é só passar um paninho, não. Eles mexem em todos os móveis da sala, abrindo espaço para as vassouras, para os panos, e isso porque já tem um outro grupo cuidando dos utensílios que eles usaram na hora do almoço. A professora brasileira conta que ninguém reclama. Então os próprios pais deles, os avós também faziam isso desde pequenos. Faz parte da educação, eles cuidarem do que é deles. É uma tradição que não remete apenas ao passado. E Shuji, ao limpar a pia da escola aos 12 anos, já percebeu isso. Eu me divirto pensando na importância de manter a escola para as crianças do futuro. Talvez você já tenha assistido esse vídeo, do Jornal Nacional, mas eu achei interessante trazer para cá, até para que a gente veja a diferença. Ali me parece que não é um modelo instituído em todo o Japão. Pelo menos não foi essa informação que se passou ali, naquele noticiário, aquela informação do Jornal Nacional. Mas é bom porque a gente veja a diferença, Imagine se uma escola, vamos pegar aqui em Bituba, na nossa cidade, imagine se uma escola daqui põe os alunos daquela idade, primeiro ano, a fazer faxina na sala de aula, servir comida para os outros, vai ser um auê, é exploração do trabalho infantil. Vamos voltar a falar de trabalho. A sensação que eu tenho é de que iria acontecer muita reclamação de pais.
que soubessem disso. Uhum. Na minha época, a gente varria as salas. Na minha época, a gente varria as salas. Sempre no final da aula, ficavam já pré-determinado aqueles alunos que iriam ficar para varrer a sala. Né? Sim, existia essa divisão também. O fundamental é que eu vejo que isso conecta as crianças desde cedo à realidade. Uhum. Porque a realidade das coisas é assim, as coisas têm que ser feitas. A casa não fica organizada sozinha. Né? Ela necessita desse empenho do seu dia a dia em fazer isso. E começando com essa idade, com o básico, você consegue ir introduzindo as outras coisas em cada etapa evolutiva desse aprendizado. Ou seja, você conecta a pessoa com a sua responsabilidade perante a sua vida e a dos outros. Né? Que me parece que a gente carece um pouco dessa racionalidade. Eu acho que se fizesse isso, as mulheres não reclamavam que os homens deixam a toalha molhada em cima da cama, o calçado. A gente que não aprende. Não, mas justamente. São essas coisas. Exatamente isso. Como foi a Maria Eduarda, que teve aqui de Mituba, que esteve no nosso programa sábado. Né? Ela ganhou um prêmio para passar um mês lá nos Estados Unidos, tudo pago pelo governo federal. É uma pena que nosso programa de rádio lá em Nova Brasília não tem essa amplitude que as outras rádios de Mituba têm, em razão da própria... Na verdade, foi pago pelo Estados Unidos, né? Sim, o governo americano. Então, a rádio lá, por ser uma rádio comunitária, ela não tem essa difusão, esse alcance para atender todo o município. Mas ela disse que o que ela notou é que as pessoas lá, elas comem nos restaurantes, né, onde tem aquelas bandejas e tal, né? Elas vão lá, elas se preocupam delas pegarem e ir lá, né, colocar. E aqui no Brasil, pode verificar, nem todo mundo faz isso. Boa parte, se tem alguém, né, vá no shopping e observe, se tem alguém lá para recolher a mesa ali, muita gente deixa ali. Aqui é nítido isso. Num shopping aqui, se você chega na praça de alimentação numa hora mais de pico, assim, você vai ver várias mesas com restos em cima. Várias mesas esperando ser limpas. Isso lá fora não é assim. Estados Unidos não é assim. As pessoas vão ao shopping, por mais que esteja em áreas de supervalorizadas ou pessoas que têm um poder aquisitivo alto, você não vê isso. A pessoa colhe sua bandeja, vai até, despacha tudo ali e deixa a bandeja lá. Isso é rotina, todo mundo faz isso. Aqui, via de regra, não se faz. Eu vejo que isso tudo bem que, como nós aqui, a gente já debateu muito sobre educação e a gente sempre coloca a situação de que educação é obrigatoriedade da família, ensino é da escola. Mas se pode aproveitar isso lá, por que não aproveitar essa responsabilidade, né? Eu acho que o que está faltando muito no nosso país é responsabilidade social. Mas por que a escola faz aquele sistema, funciona lá? Porque, com certeza, a base, a estrutura familiar também já vem assim. Sim. Né? Porque para os alunos aceitarem o sistema que ele está inserido numa escola, não porque aprende a fazer aquilo na escola. Na educação familiar já é assim. Mas talvez também os pais foram lá na escola também foram ensinados dessa forma, né? Ao contrário de nós, né? Que nós falamos lá no programa de rádio no sábado do livro de ouro, do livro de honra, em que eram colocados os nomes daqueles alunos que tinham melhores desempenhos, que se destacavam, né? Isso se perdeu, se varria a sala de aula, isso se perdeu, né? Se deixou de fazer, não contrata um funcionário para fazer isso, né? Então nós fomos evoluindo, né? Enquanto eles têm uma evolução. Né? Então eu acho que são
coisas simples que podem ser introduzidas no nosso cotidiano, que vai melhorar muito, até pode ser em longo prazo, mas vai melhorar um dia. Agora, do jeito que está, pega um carro, se tem vaga para 2 carros, o cara coloca no meio, ocupa as 2 vagas, né? Ele não se preocupa que ele está tirando aquela vaga de outra pessoa, e depois ele reclama do caos no trânsito, que não tem onde estacionar, etc. e tal. Então, quando começa lá de criança dizer para ele que ele tem a responsabilidade dele cuidar das suas coisas também, isso ele vai levar para alguns vão se perder, né? Sempre algumas formigas se perdem, né? do ninho, mas ele vai levar isso adiante, né? E eu acho que é isso que a gente precisa começar a mudar, né? No nosso cotidiano, em vez de a gente só reclamar. 8h26, pelo menos aqui no meu celular, falar de terça-feira, nós tínhamos anunciado no programa passado que ontem haveria um debate de ideias, né, em Bituba, na sede da OAB, só que ele foi transferido para dia 11 de abril. Não somos nós que estamos promovendo, né, colega nosso de internet, então foi transferido para dia 11 de abril. O Fernando Rocha Francelino disse aqui: educação é a base da sociedade. Quanto mais incentivos para tornar a criança mais responsável e ciente que seus atos influenciam, toda a convivência em sociedade muito mais será harmoniosa, a relação dela com o mundo, né? Incentivos à criança para que ela se torne mais responsável. É isso que nós estamos falando realmente, Fernando. Então, a gente gostaria que fosse assim, né? Que as pessoas tivessem mais responsabilidade individual, mas elas esperam a responsabilidade do coletivo. É interessante, né? Elas esperam mais a responsabilidade do coletivo do que dela, né? Tanto que ela diz assim: somos nós. Né? Todo mundo é o coletivo, né? O coletivo, né? E a questão eu acho que é individual. Eu acho que temos que começar a mudar a coisa individualmente. É isso, pessoal. Mais alguma coisa? Não? Tô com fome. Tá com fome? Eu também tô com fome. Tô com fome, tô com sede. Aqui nós não temos ninguém para servir a água. Pessoal, entendeu? o salário já é baixo, não tem nem uma água. Mas vamos tocando o barco aqui. Sábado, para quem nos ouve no rádio NBC, no sábado 11 horas, nós não faremos o programa sábado, porque participaremos de um evento... Segundo Fórum da Liberdade em Florianópolis. Fórum da Liberdade? Democracia e Liberdade em Florianópolis. Né? É o dia inteiro lá. Grandes palestrantes, vale a pena, quem gosta. Né? Vamos falar sobre educação, saúde, economia, política, bastante temas muito importantes. E quem quiser, quem gosta de ficar debatendo no Facebook como eu, é só pagar o ingresso, né, R$30 e meia entrada, né, meia entrada para... Que não existe meia entrada grátis. Mas tem uma coxinha ou um sanduíche de mortadela? Não tem nada, não, mortadela nada, não. Bico seco. R$15 para quem é estudante, né, procure no meu perfil, né, o Sérgio Pena, eu divulguei lá o evento. Se alguém tiver interesse, esse é o dia inteiro lá, sábado dia inteiro. O ano passado eu estive lá, a Gislane esteve também e gostamos muito, por isso estamos retornando. Tema: liberalismo econômico. Gislane, obrigado pela presença. Agradeço a todos por nos acompanhar até aqui, né? E até o próximo programa. Guilherme, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência. Boa noite, bom apetite na janta. Obrigado pela audiência, obrigado, Fabiano, pelo apoio e até a próxima quarta-feira.